Você já sentiu aquela sensação incômoda de formigamento ou dormência nos pés? Como se eles estivessem adormecidos ou cheios de agulhas. Especialmente no final do dia ou ao acordar, essa sensação, que muitos de nós experienciamos ocasionalmente, pode se tornar uma parte constante e muito dolorosa da sua vida diária, roubando sua independência e a alegria de atividades simples como caminhar ou até mesmo ficar em pé. É uma realidade que pode ser muito frustrante. E o que muitos não percebem é que alguns dos alimentos que consideramos saudáveis podem, na verdade, estar contribuindo para esse problema. É como se estivéssemos tentando ajudar, mas, sem saber, estamos piorando a situação. Você ficaria surpreso ao saber que algumas frutas que você come regularmente, pensando que está fazendo bem ao seu corpo, podem ser as grandes vilãs por trás daquela dormência persistente nos seus pés. Neste vídeo, vamos desvendar esse segredo. Vou compartilhar com você quais são as 6 frutas que, infelizmente, podem estar agravando a dormência nos seus pés. E o mais importante, como fazer escolhas melhores para o seu bem-estar. Prepare-se para descobertas que podem mudar a forma como você se alimenta e, consequentemente, como você se sente. Assista até o final para algo que vai surpreender você. Vamos começar nossa conversa sobre o que está na sua fruteira. E a primeira fruta que precisamos olhar com um pouco mais de cautela é a manga. A manga tão suculenta, tão saborosa. Um verdadeiro símbolo do verão para muitos de nós aqui no Brasil. Mas, por trás de toda essa doçura e frescor, a manga esconde um teor de açúcar bastante elevado, especialmente quando está bem madura, para quem lida com dormência nos pés. Muitas vezes associada hoje a condições como a neuropatia diabética ou outros problemas circulatórios. O consumo excessivo de açúcar é um vilão silencioso. Quando você ingere uma grande quantidade de açúcar de uma vez, seu corpo responde com um pico de glicose no sangue. Esse pico, se repetido constantemente, pode danificar os pequenos vasos sanguíneos e nervos, especialmente os que estão mais distantes do coração, como os dos seus pés. É como se esses nervos, tão delicados, ficassem submersos em um ambiente tóxico de açúcar em excesso, perdendo gradualmente sua capacidade de transmitir sensações corretamente, para quem já tem uma predisposição, ou até mesmo um diagnóstico de diabetes ou pré-diabetes. A manga madura pode ser um gatilho para desequilibrar os níveis de açúcar no sangue, agravando os sintomas de dormência e formigamento. Não estou dizendo para você banir a manga da sua vida completamente. De forma alguma. A chave aqui é a moderação e a consciência, em vez de comer uma manga grande inteira de uma vez. Talvez opte por uma porção menor, ou a combine com outros alimentos ricos em fibras, como um punhado de castanhas. Para ajudar a equilibrar a absorção do açúcar, pense na manga como um prazer ocasional, e não como uma parte diária e irrestrita da sua alimentação. Especialmente se você já sente esses incômodos nos pés. Pequenas mudanças nas suas porções e na frequência podem fazer uma grande diferença na forma como seus nervos e seu corpo respondem. Seguindo em nossa lista, e ainda na categoria das frutas deliciosamente doces, precisamos conversar sobre a uva. As uvas, sejam elas verdes, roxas ou rosadas, são pequenas explosões de sabor. E muitas vezes as vemos como um lanche prático e saudável. Contudo, assim como a manga, as uvas são bastante ricas em açúcares naturais, principalmente a frutose. E o problema não é a frutose em si, mas a quantidade que consumimos e a rapidez com que ela é absorvida pelo nosso organismo. É muito fácil comer um cacho inteiro de uvas sem perceber. Não é mesmo? Cada uva é pequena. E uma puxa a outra. O que acontece aqui
em uma porção generosa. Você está ingerindo uma quantidade significativa de açúcar que, novamente, pode levar a picos de glicemia. Esses picos frequentes, como já conversamos, são prejudiciais para a saúde dos seus nervos. O excesso de glicose no sangue pode iniciar um processo inflamatório crônico no corpo. E a inflamação é um dos grandes inimigos da saúde nervosa e circulatória. Ela pode comprometer o fluxo sanguíneo para os seus pés e danificar as fibras nervosas, intensificando a sensação de dormência, formigamento e até dor que você talvez já sinta. Pense nos seus nervos como fios elétricos muito finos e sensíveis. A inflamação e o açúcar em excesso são como um corrosivo para esses fios, deteriorando-os ao longo do tempo. Além disso, algumas uvas, especialmente as sem sementes, têm um índice glicêmico mais alto, o que significa que o açúcar é liberado ainda mais rapidamente na corrente sanguínea, para quem já tem sensibilidade nos pés, ou um histórico de problemas relacionados à glicose. A sugestão é ter moderação. Considere comer as uvas com casca e semente, se a variedade permitir, pois a casca contém fibras que ajudam a retardar a absorção do açúcar. Ou, melhor ainda, combine-as com proteínas e gorduras saudáveis, como um pequeno pedaço de queijo magro ou algumas amêndoas, para estabilizar o impacto na glicemia. Lembre-se, o objetivo não é eliminar, mas sim gerenciar o consumo de forma inteligente, sempre pensando no bem-estar dos seus pés e na sua qualidade de vida. Agora que falamos da manga e da uva, vamos seguir para a próxima fruta que merece nossa atenção redobrada. Agora, vamos falar de uma fruta que é a queridinha de muitos, seja no café da manhã, no lanche da tarde ou na vitamina A banana. A banana é prática, nutritiva e uma fonte rápida de energia. No entanto, para quem busca aliviar a dormência nos pés, é importante considerar algumas particularidades, assim como a manga e a uva. A banana, especialmente quando está bem madura, tem um teor de açúcar considerável e um índice glicêmico mais alto. Quanto mais madura a banana, mais o amido se transforma em açúcar simples, o que significa que ela pode elevar seus níveis de glicose no sangue mais rapidamente. E, como já abordamos, picos frequentes de açúcar no sangue são inimigos da saúde dos nervos e da circulação, podendo exacerbar a dormência e o desconforto nos pés. Muitas pessoas consomem bananas diariamente e em grandes quantidades, talvez 2 ou 3 de uma vez, sem se dar conta do impacto que isso pode ter. Esse consumo excessivo, ou a ingestão sem outros alimentos para equilibrar, pode sobrecarregar o sistema do seu corpo, especialmente se você já tem uma sensibilidade aos carboidratos ou problemas de controle glicêmico. Além disso, vale ressaltar que a banana é rica em potássio, o que geralmente é algo positivo para a saúde. No entanto, em casos raros e específicos de desequilíbrio eletrolítico ou condições renais, o potássio em excesso pode, indiretamente, influenciar a função nervosa. Embora esse seja um cenário menos comum para a maioria, o conselho aqui é similar: moderação e estratégia. Se você ama bananas, prefira as mais verdes, que têm mais amido resistente e menos açúcar, resultando em uma liberação de glicose mais lenta. Ou, como já sugerido, combine-a com uma fonte de proteína e gordura saudável, como iogurte natural sem açúcar, pasta de amendoim ou nozes. Isso ajuda a amortecer a resposta glicêmica e a manter seus níveis de açúcar mais estáveis. Pense em uma porção controlada, talvez meia banana ou uma banana pequena, combinada com outros alimentos que ajudem a equilibrar. Passando para a quarta fruta que merece nossa atenção. Chegamos ao abacaxi. O abacaxi, com seu sabor tropical inconfundível,
doce e azedinho ao mesmo tempo. Ele é muitas vezes associado a benefícios digestivos e anti-inflamatórios, graças à bromelina. No entanto, assim como as outras frutas que já mencionamos, o abacaxi não está isento de um ponto de atenção para quem sofre com a dormência nos pés, seu alto teor de açúcar. Apesar de ter algumas fibras e essa enzima maravilhosa, o abacaxi, especialmente o maduro, contém uma quantidade considerável de açúcares naturais que podem rapidamente elevar seus níveis de glicose no sangue. Para a saúde dos nervos, como vimos, a manutenção de níveis estáveis de açúcar no sangue é crucial. Picos e vales frequentes de glicemia podem levar a danos nos vasos sanguíneos menores que nutrem os nervos, comprometendo sua função e piorando a sensação de dormência. O consumo de abacaxi, especialmente em grandes quantidades ou na forma de sucos, onde as fibras são removidas e o açúcar fica ainda mais concentrado, pode ser problemático. Um copo de suco de abacaxi natural, por exemplo, pode ter a quantidade de açúcar de várias fatias da fruta. Mas sem a saciedade que a fruta inteira proporciona, isso significa que você ingere muito açúcar de forma rápida, sem sentir-se realmente satisfeito, o que pode levar a um ciclo de ingestão calórica e de açúcar desnecessário. A ideia não é demonizar o abacaxi, mas sim consumi-lo com inteligência e moderação. Se você gosta de abacaxi, opte por comê-lo em fatias. Aproveitando suas fibras, considere as porções e a frequência. Talvez uma fatia pequena em vez de um prato cheio. E não todos os dias. E, claro, evite ao máximo os sucos industrializados ou mesmo os naturais sem fibras, pois eles concentram o açúcar e perdem a maior parte dos benefícios da fruta in natura. Equilibrar o prazer de comer uma fruta saborosa com a necessidade de cuidar da saúde dos seus nervos e do seu sistema circulatório é o caminho. Em seguida, temos a melancia, outra fruta refrescante e muito apreciada, especialmente em dias quentes. A melancia é composta majoritariamente por água, o que a torna excelente para a hidratação. No entanto, e este é um ponto crucial para essa nossa discussão, a melancia possui um índice glicêmico relativamente alto. Isso significa que, apesar de ser leve e hidratante, o açúcar presente nela é absorvido rapidamente pelo corpo, levando a um aumento mais célere dos níveis de glicose no sangue. Essa característica da melancia, de liberar açúcar rapidamente, pode ser um desafio para quem precisa gerenciar a glicemia e busca aliviar a dormência nos pés. O consumo frequente e em grandes quantidades de alimentos com alto índice glicêmico contribui para a instabilidade dos níveis de açúcar no sangue. E como já frisamos, essa instabilidade é prejudicial para a saúde dos nervos periféricos. Imagine seus nervos como delicadas estradas, quando há muito açúcar circulando no sangue de forma descontrolada. É como se essa estrada ficasse esburacada e danificada, dificultando a passagem dos sinais nervosos e agravando as sensações de formigamento e dormência. A porção é fundamental aqui. É muito fácil comer várias fatias de melancia em uma única refeição, sem perceber a quantidade de açúcar que está sendo ingerida. Para aproveitar a melancia sem prejudicar seus pés, a recomendação é desfrutá-la com moderação, em porções menores. Uma pequena fatia pode ser um bom refresco, mas evite pratos cheios ou consumi-la isoladamente como uma refeição principal. Uma dica é combiná-la com alimentos que tenham proteínas e fibras, como um punhado de sementes de abóbora ou um pedaço de queijo magro, para ajudar a equilibrar a absorção do açúcar e minimizar o pico glicêmico. A consciência sobre como diferentes alimentos afetam seu corpo
é a sua maior ferramenta para fazer escolhas que realmente promovam o seu bem-estar. E, para fechar nossa lista com uma fruta que muitas vezes é vista como um símbolo de saúde e praticidade, chegamos às frutas secas. Sim, estou falando das uvas passas, tâmaras, damascos secos, ameixas secas e figos secos. A surpresa aqui para muitos é que, embora sejam frutas, e muitas vezes recomendadas como lanches saudáveis, as frutas secas são, na verdade, uma bomba concentrada de açúcar. Quando a água é removida das frutas frescas para transformá-las em frutas secas, o volume diminui drasticamente, mas todo o açúcar e as calorias permanecem, só que em uma forma muito mais compacta. Uma pequena porção de uvas passas, por exemplo, pode ter a mesma quantidade de açúcar de um cacho inteiro de uvas frescas. Mas é muito mais fácil consumir essa pequena porção e, portanto, uma quantidade maior de açúcar em um curto espaço de tempo. Esse açúcar superconcentrado é rapidamente absorvido pelo seu corpo, provocando picos de glicose ainda mais intensos do que os observados com as frutas frescas. E a essa altura da nossa conversa, você já sabe o quanto esses picos de açúcar são prejudiciais para a saúde dos seus nervos e para agravar a dormência nos pés. Além disso, muitas frutas secas comercializadas no mercado podem conter açúcar adicionado ou conservantes, o que só piora a situação. O que parecia ser um lanche inofensivo e nutritivo pode, na verdade, estar sabotando seus esforços para ter pés mais confortáveis e saudáveis. A recomendação aqui é ser extremamente cauteloso com o consumo de frutas secas, se você realmente gosta. Considere uma porção muito pequena, como 2 ou 3 tâmaras, ou um punhado mínimo de uvas passas, e sempre combine com fontes de proteína e gorduras saudáveis para mitigar o impacto na glicemia. Pense nas frutas secas como uma guloseima ocasional, e não como um alimento para o consumo diário ou em grandes quantidades. Optar por frutas frescas com casca e fibra é sempre a melhor escolha para a sua saúde e para o bem-estar dos seus pés. É importante lembrar que o objetivo aqui não é criar uma lista de alimentos proibidos ou gerar medo em relação a frutas que são, em sua essência, fontes de nutrientes. Longe disso, o que estamos buscando é a consciência e a sabedoria para fazer escolhas alimentares que realmente apoiem a sua saúde, especialmente quando você lida com desafios como a dormência nos pés. Vimos que frutas como a manga, a uva, a banana madura, o abacaxi, a melancia e, principalmente, as frutas secas, devido ao seu alto teor de açúcar e, em alguns casos, ao seu índice glicêmico elevado, podem contribuir para desequilíbrios nos níveis de glicose no sangue. Esses desequilíbrios, quando frequentes, exercem uma pressão sobre os seus nervos, podendo danificá-los e intensificar as sensações de formigamento e dormência que tanto incomodam. A mensagem que quero deixar é de empoderamento e esperança. Pequenas mudanças em sua alimentação podem trazer grandes benefícios para a sua qualidade de vida. Não se trata de privação, mas de reeducação. Aprender a escolher porções adequadas, combinar frutas com fontes de fibras, proteínas e gorduras saudáveis, e preferir as frutas menos maduras. São estratégias simples, mas poderosas, que você pode adotar a partir de hoje, se você, como muitos, achava que estava fazendo o melhor para a sua saúde ao consumir certas frutas, e agora se sente um pouco desorientado. Saiba que essa é uma etapa natural do aprendizado. O importante é que você está aqui, buscando conhecimento e pronto para fazer a diferença na sua vida. A sua saúde é o seu bem mais precioso, e cada escolha que você faz à mesa é um investimento nesse tesouro.
Não deixe que a dormência nos pés limite sua vida e suas atividades. Você tem o poder de influenciar como se sente através do que você come. Eu adoraria saber a sua experiência. Alguma dessas frutas te surpreendeu? Você já notou alguma relação entre o que come e a dormência nos seus pés? Compartilhe seus pensamentos e suas dicas nos comentários abaixo. Sua experiência pode ajudar outras pessoas que enfrentam os mesmos desafios. Se este vídeo te ajudou de alguma forma, por favor, deixe o seu like para que essa mensagem chegue a mais pessoas que precisam. E não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais dicas valiosas sobre como viver uma vida plena e saudável em qualquer idade. Lembre-se, viver bem é uma jornada, e cada passo, por menor que seja, te leva em direção a uma vida com mais conforto e alegria. Viva a sua melhor vida em todas as idades